Então vamos botar para gravar antes que eu esqueça. Vamos lá, então a aula hoje é sobre ciclo cardíaco. Mas o que é ciclo cardíaco? Alguém sabe? Ciclo cardíaco, eu vou falar também um pouco de eletrofisiologia. E aí? O que vocês acham que significa isso? Ninguém? Me abandonaram? Ciclo cardíaco, gente, é relacionado às etapas cíclicas. Isso aí, relacionado aos batimentos. Cíclicas que o coração vai ter que passar para poder cumprir seu objetivo. Que o objetivo é esse. Né? Ah. E agora? Estão me ouvindo, gente? Link da aula. Olha, eu nem sei como pegar o link da aula, honestamente. Nunca peguei por aqui. Tá, eu desliguei meu vídeo, porque eu imaginei que fosse dar problema hoje. Olha, eu nem sei como pegar o link, honestamente. Bom, gente, continuando. Então, ciclo cardíaco está relacionado às etapas que o coração precisa cumprir para poder ejetar o sangue. Ou seja, cada bombeamento, cada vez que ele ejeta sangue, ele precisa passar por fases. E a gente vai entender quais fases ele precisa passar. Que fases são essas? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Beleza, porque para mim estava ruim aqui, mas agora está com sinal verde. Beleza, vamos lá, vamos seguir em frente, continuando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um slide. Essa aula eu dou quase ela toda num quadro branco. Nós aprendemos na aula passada que o coração tem 4 câmaras, não é isso? Então isso aqui é um esquema, não é anatomia, isso aqui é um esquema, tá? Então, mostrando pra gente o quê? Nós temos aqui 4 câmaras: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Bom, gente, quando estiver projetando, se possível, fala no áudio, porque senão eu não consigo acompanhar o chat. Aí eu não sei se é uma coisa importante. Não, professor, desculpa, foi eu que digitei ali, tentando passar o link para os outros alunos, ver se eles conseguem entrar. Não, sem problema, não precisa pedir desculpa, não. É só mesmo é porque eu não consigo ver o chat quando estou projetando, pelo menos eu não sei fazer isso. Aí eu não consigo. Vamos voltar lá. Então, tem 4 câmaras cardíacas. E ainda nós falávamos que o lado direito do coração vai receber sangue de toda a circulação sistêmica, não é isso? Vimos aqui, ó. Certo? Então, todo o lado direito vai receber sangue da grande circulação. Depois vai passar para o ventrículo direito, ele vai bombear para os pulmões. Nos pulmões ocorre a hematose, esse sangue agora é enriquecido com oxigênio, ele retorna para o coração, só que do lado esquerdo. Ou seja, no átrio esquerdo, depois no ventrículo esquerdo. Depois ele é bombeado para toda a circulação. Então, repara que até ele ser bombeado, o sangue ser bombeado para toda a circulação, o sangue vai passar por vários processos dentro do coração. Várias etapas. Tá? Então vamos discutir como é que isso acontece. Mas antes, aqui basicamente essa tabela mostra o quê?
nós temos o órgão e uma situação, o gasto, a quantidade de sangue que cada órgão recebe em situação de repouso. Então, por exemplo, o encéfalo recebe 13% do fluxo sanguíneo, o coração 4%, esqueleto, lógico que todo sangue vai passar pelo coração, mas em termos de consumo, o que o coração consome para ele mesmo, o tecido consome. Músculo esquelético, 20%, rim, 9%, pele, 9%, rins, 20%, órgãos abdominais em geral, 24%, e outros para os 10%. Somando um total de 100%, e o volume de 5 litros. Né? Só que esse volume médio, de 5 litros, é um volume médio nas mulheres. Para os homens, o volume médio é em torno de 6, aproximadamente 6. É um pouco maior o volume. Mas lógico, isso também não depende só do sexo, depende da estatura, do peso, tudo isso interfere na quantidade de sangue que a gente tem. Por isso é um valor médio. Bom, vamos aqui, ó. Nós temos as seguintes fases do ciclo cardíaco, nós vamos aprender cada uma delas. Primeiro, a sístole atrial. Aqui já tem um conceito importante para a gente aprender. Sístole, nesse caso aqui, é contração. Então, sempre que você ouvir falar sístole, eu estou falando da contração, dessa parte do coração. Nesse caso aqui, a sístole atrial é a contração do átrio. Ele se contrai, vai apertando o que tem ali dentro. Você vai fechando. Contração isovolumétrica ventricular. Iso igual volume, volumétrica de volume, ou seja, por medida de volume. Então, é uma contração que o coração está em estado de contração, porém, ele não ejeta nem recebe sangue naquele momento. Por isso que é isovolumétrico, porque é de igual volume. Permanece igual. Fase de ejeção ventricular, que é a fase onde o coração expulsa esse sangue, ou seja, o ventrículo contrai e ejeta esse sangue, por isso que é uma fase de ejeção, e como é o ventrículo que ejeta, é ventricular. Relaxamento ventricular isovolumétrico poderia estar igual em cima, tá? Poderia estar relaxamento isovolumétrico ventricular. Tá? Relaxamento ventricular isovolumétrico é a mesma coisa, nesse sentido, só que nesse momento o coração está relaxando, porém nem está entrando sangue, nem está saindo sangue, então é isovolumétrico. E enchimento ventricular. Então tem 5 fases do ciclo cardíaco aí para a gente aprender. Ok? Pode colocar lá em cima, pode ser contração ventricular isovolumétrica, estaria certo, tá? Vamos ver como é que isso acontece aqui, né? Mas eu vou mostrar antes no nosso quadrinho em branco lá. Bom, temos aqui o nosso quadro. Vamos tentar fazer a mesma imagem, tá? Não vai ficar igual. Eita! Peraí. Vai ficar um pouco torto, mas não tem problema não. Meu mouse aqui é horrível para fazer isso. Deixa eu fazer diferente. Bom, átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. A ideia é fazer exatamente aquele mesmo esquema. Existe aqui uma entrada. E aqui uma saída. Aqui uma saída. E aqui uma entrada.
Porque exatamente o que aconteceu do lado esquerdo vai acontecer do lado direito. Vai mudar é a pressão. Então, vou mudar aqui a cor. Quando o sangue, gente, chega ao átrio, o átrio tem que estar com uma pressão mais baixa do que dessa pressão venosa, ou seja, aqui tem que ter uma pressão maior do que aqui. Então, boa parte desse sangue ele se movimenta por diferença de pressão, por um gradiente de pressão. Então, à medida que esse sangue chega ao átrio, porque aqui a válvula está fechada nesse momento, quando ele vai chegando ao átrio, o sangue começa a se acumular no átrio e a pressão no átrio vai aumentando, ao passo que aqui dentro do ventrículo a pressão está mais baixa. Então, à medida que o sangue vai chegando, vai enchendo o átrio, ele automaticamente já abre a válvula. Com isso, esse sangue escoa para dentro do ventrículo e começa a encher o ventrículo. Só que essa outra parte aqui... desculpa, gente. Achei que fosse... Apagou tudo aqui. Vamos de novo, sou persistente. Então vamos lá. O sangue chegou. Começou a encher. À medida que ele foi enchendo aqui, a pressão aumenta, a válvula abre, a válvula mitral nesse caso, e o sangue escoa para cá. Ok? Nisso que o sangue escoa para cá, aqui vai ter sangue? Não, porque ele escoa para cá. É que eu não estou conseguindo apagar isso aqui. Esse é um problema aqui da nossa aula. Tá? Então, o sangue passou para cá e encheu o ventrículo. À medida que enche o ventrículo, a pressão aqui aumenta. E aí empurra essa válvula para cima, vai fechar. Entendeu aqui? Só para saber que eu posso apagar esse desenho. Porque ele não apaga só uma linha ou outra. Posso ir adiante? A gente tem que lembrar de um conceito, gente, biofísico, que é o seguinte, qual é o conceito de pressão? É força sobre área. Tá? Então, pressão, é bom porque na próxima aula a gente vai falar disso. Pressão é igual a aqui F de força sobre a área. Então, quanto maior for a força, maior a pressão. Quanto maior for a área, menor a pressão. Quanto menor for a área, maior a pressão, porque é inversamente proporcional. E a força é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a força, maior a pressão. Quanto menor a força, menor a pressão. Então, nesse caso aqui, o sangue chegou aqui, aumentou a pressão, chegou no ventrículo. O sangue, à medida que ele ocupa esse espaço, ele está exercendo uma força sobre a parede, no ventrículo esquerdo. Então, a pressão no interior do ventrículo está aumentando, ao ponto de empurrar essa válvula para cima, porque ela abre para baixo. Então, ela se fecha aqui. Certo? Então, a pressão já está aumentando aqui dentro. Então, vou apagar aqui. Eu vou desenhar de novo para explicar a outra fase. Acho que ver se eu consigo explicar pelo slide, porque já está montado, mas eu não consigo riscar o slide. O ruim desse aqui é que eu não consigo apagar uma linha só se eu quiser. Vamos lá. Tem um laser pointer aqui, vamos lá. Cadê? Caneta, vamos ver se a caneta funciona. Acho que vai funcionar. Então vamos lá, tá funcionando. Beleza. A válvula está fechada. O sangue entrou. Está enchendo. Está exercendo uma pressão dentro do átrio. Automaticamente essa pressão já faz a válvula abrir, porque ela acaba abrindo
com altas pressões aqui. Então esse sangue já começa a escoar para cá. E à medida que o sangue passa para cá... Professor, Oi? o senhor está riscando no slide? Aham. Porque, pelo menos para mim, não está aparecendo nada, não. Tá só o slide. Não sei se pro restante está aparecendo. Vou falar isso agora, Tainá. Para mim também não tô vendo, não. Só tá aparecendo o slide sem nada. Tá, então deixa eu... Acabou com a minha... Vai ter que ser desenhista mesmo. Poxa vida. Que pena. Bom, vamos tentar de novo. Vai que é só... Espera aí. Espera aí. Vamos tentar de novo. Estão vendo o slide? Sim, estamos vendo. Beleza, vou tentar mais uma vez aqui. Tá vendo agora? Riscar? Não, ainda não. Então deixa. Eu vou fazer aqui mesmo. Então, gente, à medida... consegue ver uma pontinha vermelha se mexendo? Também não. Não. E agora? Nadinha. Ué, gente. Tem um recurso aí que isso não funciona? Bom, vamos lá. Vai ter que ser no quadro em branco. Vamos lá. Estão me ouvindo, gente? Aham. Eu tô ouvindo bem. Aqui, tá. O colaborador travou para mim aqui. Agora foi. Hoje tá um bondinho. Vamos lá. Então tem lá o coração. Bom, eu vou tentar não riscar isso aqui. Então, à medida que o sangue chegou aqui, aumentou a pressão no átrio. Então já abriu a válvula, certo? E o sangue começou a escoar para cá. Só que à medida que ele vai enchendo, o que acontece com a pressão dentro do átrio? O que eu comentei? Ela aumenta ou diminui? Aumenta. Isso aí, Eduardo, aumenta. À medida que ela aumenta, já começa aquele restinho de sangue que tinha aqui no átrio, ele vai ter dificuldade para passar. E aí, nesse momento, ocorre a sístole atrial. O átrio se contrai para expulsar o restinho de sangue que estava aqui dentro. E aí todo o ventrículo fica repleto de sangue, o que aumenta muito a pressão. Então ele empurra a válvula para cima e a válvula se fecha. Então agora nós temos a seguinte situação. Duas fases do ciclo aconteceram aqui. A sístole atrial para empurrar o último terço de sangue que ficou, né, empurrou para cá, expulsou esse restante de sangue. Tá? E agora a fase de enchimento ventricular também terminou, porque acabou de encher com a sístole atrial, o restinho de sangue veio para cá, então encerrou a fase de enchimento ventricular. Então duas fases já aconteceram aqui. Bom, vamos supor que aqui tenha a aorta, né, por onde sai o sangue do ventrículo esquerdo. Isso aqui é um esquema, não se esqueça disso. A válvula está fechada. Bom, a pressão aqui no interior da aorta está em torno de 80 milímetros. É horrível desenhar com esse mão. São dois M's, tá? Minúsculos.
um H maiúsculo, um G minúsculo. Milímetros de mercúrio. Para o sangue, para essa válvula aqui abrir, o que tem que acontecer, gente? Quem é que sabe me responder isso? Seria passar de 80 milímetros? Perfeito, Luiz Felipe. Tem que passar de 80 milímetros. O sangue vai passar de maior pressão para menor pressão. Então, para essa válvula abrir, eu tenho que gerar uma pressão grande aqui dentro. Só que veja bem, à medida que o ventrículo encheu, a pressão aumentou, mas não o suficiente para abrir a válvula, porque essa válvula vai abrir no sentido da aorta, assim. Ó. E aí o sangue vai passar. Então, o que acontece? O sangue exerce uma força, não exerce? Só que não tem mais sangue chegando. Qual é o único recurso dentro daquela fórmula que eu mostrei que a gente tem, que o coração tem para aumentar a pressão ali dentro? Não tem mais como chegar sangue. Então não tem mais como aumentar a força. Mas o que pode aumentar? O que pode aumentar? Não, o que pode alterar? A área. Perfeito, Giovana. Quanto menor a área, maior a pressão. Então, com isso, o coração vai reduzir, vai contrair para diminuir o espaço dele ali dentro. Se ele diminuir o espaço ali dentro, o que vai acontecer com a pressão? Lembra que é inversamente proporcional. A pressão vai aumentar, fazendo com que abra ali? Exatamente, a pressão vai aumentar. Por quê? Quanto menor a área, maior é a pressão. A força não tem mais como mexer, porque já entrou o sangue que tinha que entrar. Então eu só posso alterar a área. Então o coração diminui o seu lúmen, ou seja, o seu espaço interno, contraindo, apertando ele. Como se fosse a sua mão fechando, entendeu? E aí você... Imagina você apertando alguma coisa com a mão. Certo? Você está diminuindo a área. Então, diminuindo a área, eu aumento a pressão. Com isso, a pressão vai aumentar bruscamente, abruptamente, e vai passar de 80, vai começar, à medida que passar de 80, a válvula vai se abrir e o sangue vai começar a ser ejetado. E ele vai continuar contraindo para manter as pressões elevadas. Essa pressão vai atingir em torno de 120 milímetros de mercúrio. Então ele vai ejetar, já estava chegando o momento que ele vai chegar a 120. Sim, aqui, ó, já vou entrar nesse assunto. Chegou a 120. E depois ele vai relaxar. À medida que ele relaxar, a pressão aqui vai estar maior do que no ventrículo, então essa pressão vai forçar a válvula a fechar novamente, a válvula semilunar aórtica. Bom, e aí nós falamos de 3 fases: sístole atrial, enchimento ventricular e fase de ejeção ventricular. Só que aí estão faltando 2 fases também que são importantes. Então vamos voltar no tempo. Quando o coração encheu, o ventrículo encheu de sangue, o músculo ventricular começou a contrair. O coração começou a contrair. No momento que ele começa a contrair, ele fica um período contraindo, mas a válvula ainda não abriu. Por quê? Ele ainda não ultrapassou 80 milímetros de mercúrio. Lembra? A válvula só vai abrir quando você ultrapassar essa pressão. Então, ele começa a contrair, mas a pressão no interior do ventrículo ainda não passou de 80. Então, a válvula semilunar aórtica não vai abrir. Não, senão o sangue volta para o átrio. Então, nesse momento, existe contração? Existe. Mas existe alteração de volume? Não, porque o coração nem está recebendo o sangue e também não está ejetando sangue nenhum. Certo? Então, o que faz é essa contração ventricular isovolumétrica. E aí, quando ele ultrapassa 80, começa a fase de ejeção. Ele vai atingir níveis pressóricos de aproximadamente 120.
Quando ele ejetar o sangue e a pressão no interior do ventrículo começar a cair, vai chegar um momento que ele vai ter ejetado todo o seu sangue, praticamente, e a válvula semilunar vai fechar. Porque a pressão no interior da aorta está maior do que no ventrículo. Bom, com isso, qual fase vai ter início? Que fase vai ter início agora? Relaxamento isovolumétrico ventricular, porque as duas válvulas estão fechadas e não está saindo. Então, quando o ventrículo recebeu sangue, ele começa a contrair. À medida que ele contrai, ele diminui a área, né? Bom, só que o sangue só vai começar a ser ejetado quando essas pressões no interior do ventrículo, essa pressão no interior do ventrículo ultrapassar 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão da aorta. Tá bom? Então ele começa a contrair, vamos botar um exemplo. Vamos supor que ao chegar no ventrículo, no final da fase de enchimento ventricular, vamos supor que a pressão no interior do ventrículo seja de 60. E aí eu lembro que eu falei, o último recurso agora é a área, tem que diminuir a área para poder a pressão aumentar. Então o coração começa a contrair, então ele vai apertando o sangue ali dentro. À medida que ele diminui a área, a pressão aumenta, não é isso? Inversamente proporcional. Quanto menor a área, maior a pressão. Então a pressão estava 60, vai 62, 61, 62, 3, 4, 5, 6, 70, mas ainda não chegou a 80. Então, mas o coração não está contraindo? Claro que está contraindo. Só que ainda não está ejetando. Por quê? Porque ainda não ultrapassou 80, mas ele está contraindo, a pressão está subindo. Como existe contração, mas não existe alteração de volume, ou seja, o coração ainda não começou a ejetar e também não está recebendo sangue, o volume é igual. Então, existe contração, mas o volume é igual. Então, por isso que a gente chama de contração ventricular, porque a contração é do ventrículo, e isovolumétrico, porque não teve alteração de volume. Ainda, porque quando ele ultrapassar 80, começa a fase de ejeção. É uma fase também de contração ventricular, de sístole ventricular. Só que, nesse caso, não é isovolumétrica, porque ele já começou a perder volume. Então o volume não está mais igual dentro do ventrículo. E à medida que ele ejetar esse sangue, a pressão no interior da aorta vai ficar maior do que o ventrículo. E aí nesse momento a válvula semilunar vai fechar e ele vai parar de ejetar sangue. Aí vai ficar só um resquício de sangue, vai ficar um pouquinho de sangue no ventrículo ainda. Mas não fica preocupado com isso agora não. Então ele ejetou o sangue. Como você ejetou, chega uma hora que vai no limite da contração do ventrículo, ele não tem mais o que fazer, diminuiu o máximo possível a área. O que ele vai fazer? Agora ele precisa relaxar, ele precisa voltar para o estado dele normal. Certo? Só que à medida que ele está relaxando, a válvula mitral está fechada e a semilunar também está fechada. Então não está chegando sangue nem está saindo sangue mais. Então agora é uma fase de relaxamento ventricular isovolumétrico. Entenderam isso? À medida que ele for relaxando, a área vai aumentando, porque ele está aumentando o espaço no ventrículo. Aí a pressão no ventrículo vai chegar um momento que o sangue vai chegar de novo. Começa o enchimento ventricular de novo. Começou o enchimento, aumentou a pressão, vai haver a sístole. Dá para repetir, por favor? Posso repetir, sem problema, porque minha internet está ruim. Repetir só esse finalzinho, não é, Tati? É, só o finalzinho, professor. Pra mim ficou tudo só esse finalzinho, É, só o finalmente. Deu pra pegar até relaxamento ventricular isovolumétrico. Ah, perfeito, eu gosto da explicação. Aí eu estava dizendo que agora tudo vai se repetir. Por quê? À medida que o coração começar a relaxar, relaxamento isovolumétrico ventricular, a pressão no interior do ventrículo vai cair, porque quanto maior a área,
menor é a pressão. Com isso, quando o átrio que está lá em cima receber sangue, a pressão no átrio vai estar maior do que a do ventrículo. Então, o sangue vai passar do átrio para o ventrículo de novo. E vai começar a fase de enchimento ventricular. Só que para terminar a fase de enchimento ventricular, o átrio precisa de novo fazer aquela sístole, aquela contração, expulsar o restinho de sangue que fica na câmara cardíaca, lá no átrio. Feito isso, expulsando esse resto de sangue, o que vai acontecer? A válvula mitral vai se fechar novamente e de novo o coração vai contrair, vai entrar na fase de contração isovolumétrica ventricular. Quando ultrapassar 80, ele ejeta de novo, inicia a fase de ejeção ventricular. Quando ele terminar de ejetar, a pressão no interior da aorta vai estar maior do que a do ventrículo, a válvula semilunar vai fechar e novamente ele começa a relaxar, começa a fase de relaxamento isovolumétrico ventricular, o relaxamento ventricular isovolumétrico. Professor, o senhor está fazendo no lado esquerdo, mas isso está acontecendo em todas as 4 divisões do coração? Perfeito. Ao mesmo tempo que o sangue chega no átrio esquerdo, chega no átrio direito. Ao mesmo tempo que o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito, ele passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Eles se enchem juntos, praticamente. Entendeu? Quando o ventrículo esquerdo começar a ejetar na aorta, o ventrículo direito vai estar ejetando aonde? No tronco pulmonar. Então a diferença é só onde ele está ejetando. A diferença é onde ele está ejetando e as pressões. Se eu falar pressão, por exemplo, é diferente. Por exemplo, o ventrículo direito não precisa fazer tanta força, não precisa chegar a uma pressão de 80. Passou cerca de 35 milímetros de mercúrio, a válvula semilunar pulmonar já se abre. Por quê? O pulmão oferece uma resistência menor, é pequena circulação. Por isso é que a parede do ventrículo direito não é tão espessa, porque ele não precisa fazer tanta força. Lembram disso? Então, o que muda aí, basicamente, são os níveis pressóricos, ou seja, a pressão que um tem que fazer não é a mesma que o outro tem que fazer. Mas as fases acontecem simultaneamente, em ambos os lados. Entenderam isso? Alô? Eu entendi, para mim deu para entender. Beleza, gente. Senão a gente volta. Agora eu vou botar um gráfico. Sei que tem gente que tem horror a gráfico, mas olha, gráfico, quando é bom, resume a nossa vida. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Isso aqui é uma alça pressão-volume, que a gente chama. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Consegue ver meu mouse mexer? Porque eu preciso apontar algumas coisas. O mouse, não tô vendo. Tá bem, agora. Pra mim não sei se pro restante tá aparecendo. Pra mim também não. Tô vendo não, professor. Bolinha vermelha, nada? Não. Tá. Eu vou tentar explicar sem apontar. Mas é ruim isso. Não sei o que está acontecendo. Normalmente a luzinha vermelha dá para ver. Não sei por que não está aparecendo. Tá, deixa eu fazer então. Vamos lá. Vai ficar meio torto porque desenhar com mouse é ruim. Já não desenho nada. Com o mouse, então, tá meio torto aí, né? Mas, olha só. Nesse eixo, nós temos pressão. Aqui nós temos volume. Tá? Então, vamos lá. Essa alça, volume e pressão, vocês viram que ela tá mais ou menos assim, ó. Tá? Com muita boa vontade dá para perceber. Bom, o
que nós temos aqui? As fases do ciclo cardíaco. Você está louco, como é que pode? Não, ó, aqui é volume. Isso aqui dentro do ventrículo, tá? Aqui não vai poder mostrar a sístole atrial, a gente não consegue observar nesse gráfico. A gente consegue observar todas as outras 4 fases. Então vamos lá. Aqui, ó, a linha está indo para a direita. Se está indo para a direita, o ventrículo está enchendo de sangue ou está esvaziando? Está nesse sentido aqui. Está nesse sentido aqui, ó. Ele está enchendo? Tá enchendo, não tá? Tá enchendo. Isso. Aqui é 0, vamos botar que aqui é 100. Tá? Então ele está enchendo. Então, à medida aqui, ó, vou sobrescrever aqui, ó, em vermelho. Ele está enchendo de sangue. Então é a fase de enchimento ventricular. Fechar as 2 válvulas nesse ponto. Fechou a válvula mitral, né? A semilunar já estava fechada. O que é isso aqui? Está subindo pressão, mas não está alterando o volume. Que fase é essa? Ejeção ventricular. Contração ventricular isovolumétrica. Não é isso? Por quê? Está subindo verticalmente, ou seja, é porque a minha linha ficou torta, mas ela é reta. Então, está havendo aumento da pressão, que a gente observa no eixo aqui na ordenada, aumenta a pressão, mas não altera o volume. Então, você está fazendo o quê? Uma contração, por isso que está aumentando a pressão isovolumétrica, que não está alterando o volume. Certo? É uma contração ventricular isovolumétrica. Bom, aqui está em torno de menos 80. Menos 80 não, está em torno de 80, né? Quando ultrapassa 80, ó, o que acontece? A curva tem uma inclinação para a esquerda. Por que ela vai para a esquerda? Porque o gráfico mostra o volume dentro do ventrículo. Então, se você está injetando sangue, você está expulsando sangue de dentro do ventrículo, a curva vai inclinar para a esquerda e não para a direita, né? Senão estaria aumentando mais volume dentro dele. Como ele está perdendo, ela volta para a esquerda. Fase de ejeção ventricular. Então, essa aqui é a fase de ejeção. Essa é a fase de contração ventricular isovolumétrica. Essa aqui é a fase de enchimento ventricular. Ó, acabou de ejetar. A curva se inclina para baixo abruptamente, verticalmente. Que fase é essa? Relaxamento ventricular isovolumétrico. Perfeito. Vou botar um texto aqui para vocês gravarem isso. Vou botar com só a inicial. Contração ventricular isovolumétrica. Ejeção ventricular. Enchimento ventricular. Ah, mas aí tu joga uma mão porrada e depois só vem merda. Gente, fecha o áudio, por favor. Por gentileza. Só abre quando for falar. E aí, temos aqui, não vou ter como mexer, contração, perdão, contração não, esqueçam a contração. Ignora esse C aqui, relaxamento ventricular isovolumétrico. Ok? É isso que a gente está vendo naquele gráfico que eu mostrei. Eu acho que eu não vou conseguir apagar com o mouse. Se eu consigo, vocês não vão conseguir ver. Deu meu mouse mexer? Agora tá mexendo, tá mexendo. Agora sim. Ah, que bom. Então deixa assim. Se está funcionando, não mexe não. Vamos lá. Então primeiro vamos ver esse gráfico aqui. Tá vendo? Foi o que eu tentei desenhar.
A ordenada, pressão. Aqui, na abscissa, volume. Então, aqui está até indicando a seta, indicando o sentido. Ó. Então, olha para esse aqui. Começou a fase de enchimento. Está aumentando o volume. Estava, sei lá, estava abaixo de 85. Então, foi chegando a 130 ml. Chegou aqui, terminou a fase de enchimento ventricular. Fechou a válvula mitral. Ou a tricúspide, porque isso vai acontecer em ambos os lados. Tá? Nesse caso aqui, é o ventrículo esquerdo. Esse gráfico representa o ventrículo esquerdo. Começou a fase de contração isovolumétrica, que aumentou a pressão, mas não altera o volume. E depois começa a fase de ejeção. Perdão, isso aqui não, aqui, ó. Começa a fase de ejeção. Fase de ejeção, depois a válvula semilunar se fecha e começa o relaxamento ventricular isovolumétrico. E isso se repete ciclicamente. Ok? Agora, o que acontece? No exercício, isso aqui é uma outra história. Mas não é exercício eu, Hugo, que vou jogar um futebol a cada um ano. Não, é uma pessoa que faz exercício regularmente. Tá? Mas fica aí a gente discutir outro momento. De repente no anatômico eu coloco esse gráfico para a gente discutir. Primeiro vamos aprender o normal. Quer dizer, o exercício também é normal, né? Bom, vamos recobrar, entendemos as fases, vamos lembrar e aprender novos conceitos. Sístole, o que é sístole? Contração. Então, sístole atrial é a contração do átrio. Sístole ventricular é a contração do ventrículo. Certo? Bom, cada vez que o coração ejeta sangue, que ele cumpre todas essas fases, toda vez que ele ejeta sangue, ele ejeta um volume de sangue. E é um volume que ele ejeta a cada sístole, ou seja, a cada contração que ele executa, certo? Então, a gente vai chamar isso de volume sistólico. O que é o volume sistólico? É o volume ejetado a cada sístole. Ou débito sistólico. Né? Quem tem conta corrente sabe que se você pagar no débito, o dinheiro sai da tua conta na hora. Né? Tu está debitando. Então, débito cardíaco é porque o sangue está saindo do coração durante a sístole. Então, é um débito sistólico. Então, você pode chamar de volume sistólico ou débito sistólico. Tá? E se a gente pegar cada vez que o coração bate, né, se a gente pegar cada vez assim, ó, aqui está DC, DC é débito cardíaco, igual a débito sistólico vezes frequência cardíaca. Débito sistólico você pode entender como volume sistólico, são a mesma coisa. Bom, o que é isso aqui? Para eu saber, por exemplo, o quanto de sangue, o volume de sangue ejetado pelo coração a cada minuto, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o volume sistólico, ou seja, a cada batimento ele ejeta isso, ejeta X volume, e multiplicar pelas vezes que o coração bate por minuto. Numa pessoa normal, a faixa de normalidade do batimento cardíaco é em torno de 60 a 100. Então, por exemplo, quem está com um batimento cardíaco abaixo de 60, ele está no que a gente chama de bradicardia, ou seja, brad de lento, batimento lentificado, está baixo. Então está abaixo de 60. Se ele estiver acima de 100, ele está com taquicardia. Taquicardia. Meu coração estava batendo a 70, de repente ele começou a bater 90. Estou taquicárdico? Estou com taquicardia? Não, você não está com taquicardia. Você só teve... o batimento só acelerou. Mas não está com taquicardia. Tudo bem?
Agora, que nome a gente dá ao volume ejetado pelo coração por minuto? A gente chama isso de débito cardíaco. Então, débito sistólico é o quanto o coração ejeta a cada batimento, que, se multiplicado pela frequência cardíaca, ou seja, o número de vezes que ele bate, a gente vai chegar a um valor. Então, se eu pegar o volume, vamos botar que ele, a cada contração, ele está ejetando 10 ml. É hipotético esse meu exemplo. Vamos botar 100 ml. Está ejetando 100 ml. Certo? E o meu coração está batendo a 60 por hora. A 60 por minuto. Batimento de 60. Quanto vai dar isso aí? Quem é que... Eu botei 100 para ficar fácil. Cadê? 600. 600? Quem concorda? Eu tenho 100 ml. 6.000. Então, nesse caso aqui em ml, eu teria 6 litros, né? Então, eu teria em torno aí de 6 litros de sangue por minuto, que é a quantidade de sangue que a gente tem no corpo. Ou seja, praticamente a cada minuto a gente bate uma quantidade enorme de sangue. A gente ejeta, né? Beleza. Então, esses 6 litros aí, 6.000 ml, ele é o quê? O débito cardíaco. Mas como é que a gente chega ao débito cardíaco? Multiplicando o débito sistólico pela frequência cardíaca. Então, nesse caso, o débito sistólico é de 60. A frequência, perdão, o débito sistólico é de 100. A frequência é de 60. Logo, vai dar 6.000 ml, ou 6 litros. Foi? Até aqui tudo bem? Posso ir adiante? Fala, Matheus. Não? Então vamos lá. Bom, gente, então o que nós aprendemos hoje? As fases do ciclo cardíaco, tá? Ah, tá. As fases do ciclo cardíaco e alguns conceitos também, ó. Sístole. Tem um termo bonito para relaxamento? Tem. Diástole. Então, diástole é relaxamento. Tá? Aí vão mais 2 termos, e eu prometo que falo por aqui em termos de termos relacionados ao ciclo cardíaco, e a gente fala um pouco. Ah, tá. Beleza. Então, sístole é contração, diástole é relaxamento. Então, a diástole ventricular, quem fala isso está se referindo a relaxamento ventricular. Tá bom? Outros conceitos. Pré-carga e pós-carga. O que é isso? Lembra que eu falei que no ventrículo esquerdo, para você começar a ejetar sangue, tem que ultrapassar 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão da aorta? Vamos supor que que a aorta diminua o seu lume, ou seja, ela esteja mais estreita. Isso acontece em situações patológicas. A área dela aumenta ou diminui?
botar aqui, ela era assim, ó. Era assim. E agora está mais estreita, está assim. Certo? Qual que você acha que oferece maior resistência? Quando ela está estreita ou quando ela está mais um diâmetro aumentado? Estreita. Exatamente. Tá? Quando você diminui a área, diminui o diâmetro, isso tem um impacto muito grande na resistência. Aumenta muito a resistência. Então, para cada modificação, para cada diminuição dessa do diâmetro, você vai ter aí pelo menos 16 vezes mais resistência. E à medida que ele for diminuindo o diâmetro, a resistência vai aumentando. E muito. É 1 para 16 em torno. Diminuiu 1, 16 de resistência. 16 vezes mais resistente. Ou seja, de modo geral, quanto menor o diâmetro, maior é a resistência a um fluxo, né? Não é só sanguíneo. Aqui se aplica sangue, tá? Então, se a aorta estreitar, o que acontece? O coração tem que fazer mais ou menos força? Mais. Exatamente, até porque se ele está estreito, a pressão aqui está maior. Então, ele tem que fazer uma força maior. Então, essa força contra o qual o coração tem que vencer, ou seja, tem que vencer essa resistência, a gente chama isso de pós-carga. Tá? Então a gente imagina lá que o coração tem que ejetar. Antes eu tinha 80 milímetros de mercúrio. Agora eu preciso fazer muito mais força. Aí eu dei o exemplo aqui de estreitamento da aorta. É um exemplo só. Você tem aumento dessa resistência. Aumentando a resistência, você tem que fazer mais força. Certo? Para poder ejetar sangue. Então isso é o aumento da pós-carga. Por exemplo, eu vou falar, guarda esse exemplo da pós-carga, é importante saber se você entendeu. Que na semana que vem eu vou aplicar isso quando a gente falar de pressão arterial. Então é importante entender hoje o conceito. Pré-carga está relacionado àquilo que o coração recebe. Por exemplo, se o ventrículo, vou botar o ventrículo esquerdo, mas pode ser o ventrículo direito, recebeu 100 ml, teve uma pré-carga. A pré-carga está relacionada à tensão que o sangue exerce na parede do ventrículo. Então, vamos supor que ele receba 150 ml. Você aumentou a pré-carga ou diminuiu? Ninguém? Alguém entendeu? Consigo, pessoal. Quero saber se alguém entendeu. Beleza, vamos lá. Pós-carga é a resistência que o coração tem que fazer, que vencer a cada contração. Lembra que eu falava que tinha 80 milímetros de mercúrio? Só assim que a válvula se abre? Vamos supor que a pressão na aorta aumentou porque ela está mais estreita. Então o coração tem que fazer mais força. Ou seja, essa força, essa resistência que o coração precisa vencer, ou seja, quanto maior a resistência na aorta, mais força o coração tem que fazer para ejetar sangue, não é isso? Porque a resistência está muito aumentada. Resistência ao fluxo sanguíneo. Então ele tem que fazer mais força. Estão me acompanhando até aí? Só para você ver por etapa. Beleza. Isso a gente chama de pós-carga. Se a aorta, por exemplo, aumentar o diâmetro dela, a resistência aumenta ou a resistência diminui?
Diminui, boa, Jonathan, diminui. Com isso, o coração precisa fazer mais ou menos força? Menos. Então, a pós-carga diminuiu ou aumentou? Diminuiu a pós-carga. Perfeito. Perfeito, isso aí. Estão craques. Agora, vamos imaginar um recipiente. O ventrículo como um recipiente. O sangue chegou ao ventrículo. E aí, ele exerce uma força, não é isso? A gente está falando de força. Ele exerce uma força, uma tensão na parede do ventrículo. O sangue chegou e está exercendo uma força na parede do ventrículo. Eu tinha um volume de 100 ml. Se eu receber 150, a força aqui dentro vai ser maior ou menor? Maior, isso aí. Então, a tensão aumenta. Isso a gente chama de pré-carga, ou seja, essa tensão que o sangue exerce na parede do ventrículo ao final de uma diástole, né, de um enchimento ventricular, com ele todo relaxado. Então, ao final desse enchimento aqui, ó, tensão, existe uma tensão na parede do ventrículo. Quanto maior o sangue, maior é a pré-carga. Entenderam isso? Tainá, entendeu? A diferença entre os dois, então pós-carga é diferente de pré-carga. Ok, então esses conceitos são importantes, principalmente para entender a aula de semana que vem. A aula de semana que vem a gente vai precisar estar afinado com esses termos aí. Bom, então a gente falou das fases do ciclo cardíaco, explicamos essas fases. E agora vamos mostrar um pouco da condução. O coração, gente, ele tem uma coisa que a gente chama de automatismo cardíaco. O coração consegue bater mesmo... O coração consegue bater mesmo sem o controle do sistema nervoso central. Mesmo sem alteração lá do simpático, do parasimpático, ele consegue bater. O problema é que não consegue regular, porque o parasimpático diminui o batimento cardíaco, a frequência cardíaca, e o simpático aumenta a frequência cardíaca. Mas, tirando essa modulação, essa regulação, bater sozinho ele consegue bater. Ele tem um sistema, umas células especializadas que conseguem fazer essa condução. Vamos ver aqui, ó. Espera aí. Estou conseguindo ver aí? Aqui tem uma população de células próxima ao átrio direito, que a gente chama de nó... Professor, não está aparecendo nada, não. Nada? Não. Voltei, gente, voltei. Hoje está horrível isso aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo agora? Agora está aparecendo. Beleza. Então, essa figura que a gente precisa. Bom,
aqui nós temos um corte coronal do coração. Então, estou mostrando, ó, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Átrio direito, ventrículo direito. Em amarelo, está mostrando para a gente umas conexões entre várias células especializadas que ficam dentro do coração. Essas células são excitáveis, ou seja, elas produzem um potencial de ação. Tá? Lembrando que são poucas as células que são excitáveis, que produzem um potencial de ação. Até o momento que a gente conhece, pelo menos. O neurônio, o músculo cardíaco, o músculo estriado esquelético e o músculo liso. E nesse caso aqui, as células especializadas que estão envolvidas na condução elétrica do coração. Então, por exemplo, nós temos aqui o nó sinoatrial, que é essa população de células aqui. Aqui está mostrando só um gânglio, né, como se fosse um abaulamento, mas aqui tem várias células. Você vai ter uma parte indo do feixe, indo para o átrio esquerdo, uma outra parte do feixe indo para essa outra população de células, chamada nó atrioventricular. Essas emitem um feixe que se espalha pelo ventrículo, do lado esquerdo e do lado direito. Bom, à medida que essas células elas disparam um potencial de ação, esse potencial de ação percorre todos os ramos, e à medida que ele percorre o átrio, ele faz que o átrio contraia, ou seja, faça sístole atrial. E o esquerdo também vai contrair, porque imediatamente vai receber o estímulo aqui, ó. Esse recebe, esse recebe, esse recebe e esse recebe. Todos os quatro estão nos átrios. A diferença é que esse está no átrio de cá e esse aqui no átrio direito. Passando pelo átrio, ele faz o átrio contrair, ou seja, uma sístole atrial. E depois chega no átrio ventricular. Do átrio ventricular, ele passa para esse feixe, chamado feixe de His, que está indo para o ventrículo. Só que antes dele ir para o ventrículo, ele sofre um retardamento aqui. O sinal ele é lentificado nessa região. Por que ele é lentificado nessa região? Alguém sabe me dizer? Não? Porque quando o átrio contrai, o ventrículo tem que estar relaxado. E quando o ventrículo contrai, o átrio não tem que estar relaxado, não pode estar contraído. Senão o coração para. Então fica essa alternância. Quando o coração contrai, o ventrículo relaxa, relaxado. Aí ele contrai, o átrio não pode estar contraindo junto. Senão o coração vai parar. Certo? Não pode. Então, para impedir que isso aconteça, o sinal é gerado aqui em cima, se espalha pelos átrios, fazendo com que o átrio contraia. Entra em sístole. O sinal chega ao átrio ventricular, o nó átrio ventricular, e aqui ele sofre um retardamento, uma lentificação. E logo depois ele passa. Porque aí dá tempo do átrio contrair e relaxar. E ele passa para cá. E aí ele vai fazer com que o ventrículo contraia. Eu tenho uma outra figura aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Deixa eu encerrar essa parte. Quer dizer, encerrar a aula, né? Algo eu não entendi, não tem problema, mas semana que vem estaremos juntos de novo. Na outra semana tem a prática. Então a gente vai ter tempo para falar. Mas é importante estudar. Deixa eu ver se eu só acho uma aula aqui que tem uma figura. Só para aproveitar uma figura dela. Não sei se está aqui. Só um minuto. Está chegando na fase final da aula. Deixa eu ver se eu acho. Achei.
Vou mostrar para vocês aqui, peraí. Então, tá vendo aqui? É uma outra figura para mostrar a mesma coisa, que eu gosto dela. Então, átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, tem um nó sinatrial e... Professor, não tá compartilhando nada com a gente, não. O quê? Não tá aparecendo nada pra gente, não. Deixa eu tentar de novo. E agora? Agora tá. Ótimo. Então, tem aqui o nó sinatrial. É ele quem dita o ritmo dos outros. Tá? Marca passo. Tem que manter o ritmo. Então, ele dita o ritmo dos Professor. outros. O sinal elétrico vai se espalhando. Oi. Pode repetir o comecinho, por favor? Travou muito aqui, na parte do nó sinatrial. Então, o nó sinatrial é um marca-passo cardíaco, marca-passo biológico, natural. Porque ele é quem dita o ritmo das outras. Se ele falhar, o indivíduo tem que tomar remédio ou substituir por um marca-passo. Porque é ele que dita o ritmo. Senão o coração perde essa alternância entre átrio e ventrículo. Lembra que os átrios e os ventrículos não podem contrair simultaneamente. Quando um contrai, o outro tem que estar relaxado. Bom, quem faz isso é justamente esse nó sinatrial. Eu explicava na outra figura. Então ele vai disparar um sinal que vai se espalhar, levando à contração dos átrios. E depois esse sinal vai chegar no átrio ventricular, vai sofrer uma lentificação e depois chega ao ventrículo, fazendo com que o ventrículo contraia. Aqui nessa figura, vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, em amarelo, a gente, não é sangue não, a gente está vendo o sinal elétrico se espalhando, que é gerado, vai se espalhar. Ele é gerado aqui no nó sinatrial, se espalha, onde está em amarelo, aqui para os átrios, fazendo com que os átrios façam o quê? Contraiam. Certo? Depois, esse estímulo vai passar, ó, aqui está em amarelinho, ó, passando para cá, ó, preenchendo já. Com isso dá tempo do átrio relaxar. E aí, à medida que o potencial se espalha pelos ventrículos, o átrio já está relaxado, ó, porque o sinal elétrico já passou por ele. E aí ele contrai. Deixa eu ver aqui se tem... Nessa figura, a gente está vendo só o tempo, a velocidade. Ou seja, aqui em milissegundos, você tem 0,07. É o tempo que o sinal demora para chegar aqui. Aqui, naturalmente, chega mais rápido porque está mais perto do nó sinatrial. Aqui, 0,04 é mais rápido porque está mais perto do nó sinatrial. Que esse (0,16). Ou seja, o sinal foi gerado aqui e só depois vai chegar aqui. Deu para ver esse retardo? Como é que aqui demora mais a chegar? E por isso que essa alternância entre as contrações. Deixa eu ver. Bom, aqui a gente tem um gráfico básico do eletrocardiograma, que faz esse registro elétrico da atividade do coração. Onde nós temos aqui uma onda P, essa elevação aqui, está no traçado, de repente uma elevação. Então, representa a sístole atrial, ou seja, a contração do ventrículo. Ele registra esse potencial elétrico do átrio. Ok? Depois eu tenho um complexo QRS, porque tem uma onda aqui, RS. A gente chama de complexo QRS.
Repara que o complexo QRS é muito maior, né? Por quê? Ele representa a contração, a sístole ventricular, que é muito mais forte do que uma sístole atrial. Ok? Então, por isso que ela é mais proeminente. E tanto ela é tão forte que até o relaxamento promove uma onda. Essa onda T que está aqui representa o relaxamento ventricular. Quando um coração está fazendo o átrio, por exemplo, está fazendo muita força, está fazendo uma contração além do normal, você consegue observar aqui o aumento dessa onda T. Por quê? Está fazendo muita força. Só um detalhe, tá? Então, essa aqui é a curva básica. E o que você observa no eletrocardiograma? A atividade elétrica do coração. Lembra aqui, ó, a primeira onda é onda P, depois o complexo QRS e onda T. Aí depois, ó, onda P, complexo QRS, onda T. A onda P é a sístole atrial, complexo QRS, a sístole ventricular, onda T, cardiograma de alguém e analisar, você vai ver que você consegue ver a frequência cardíaca daquela pessoa no exato momento do exame. No momento do exame. Vamos lá. Aqui, a gente tem um eletro, que tem um intervalo X. Aqui, a olho nu, dá para observar esse complexo que é aqui é o normal, o A é normal. O B também é normal. Só que o que está acontecendo em B aqui? A frequência está aumentando ou diminuindo? Ninguém? A frequência está aumentando, porque ó, bateu uma vez, bateu a segunda, bateu a terceira, bateu a quarta. Ou seja, está batendo muito mais perto. Aqui não, bateu uma, deu um tempo, bateu outra vez, outra vez, outra vez. Então teve um intervalo maior entre um batimento e outro. Agora aqui o batimento já está mais próximo. E aqui em C? Repara que aqui o intervalo é maior do que em A. Então aqui a frequência está mais baixa. Tá, tum-ta, 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 tum-ta. Tem um batimento. Dois. Por exemplo, em A seria 1, 2, 1, 2, 3, 4. Em B seria 1, 2, 3, 4. Mais rápido. Então em B ele está em B ele tá taquicárdico e no C ele está taquicárdico, é isso? 3, 4. Então em C, vamos lá mais uma vez. Aí, ó, 1, 2, 3, 4. Diga, agora sim, você pode ir lá. Então no A ele está normal, no B ele está taquicárdico e no C ele está bradicárdico. Vamos lá. Em A está normal, vamos botar que está no ritmo de 60. Em B, ele está acima de 60, mas não necessariamente taquicárdico. Mas deu para perceber que acelerou, porque o intervalo entre uma curva e outra está menor. Então está contraindo 1, 2, 3, 4. Aqui no espaço de tempo você teve 1, 2, 3, 4. Aqui tudo bem, mesmo com a fita maior, 1, 2, 3, 4. Porque aumentou a fita ao intervalo. Ok? Aqui, se aqui for 60, se a gente considerar que aqui é 60, aqui seria bradicárdio. Então aqui acelerou, não necessariamente está taquicárdio. Até dá para saber, porque cada disse aqui tem um tempo. Então, se eu aumentar aqui, eu consigo descobrir qual era a frequência dele exata.
O que é esse automatismo cardíaco? Ou não? Então, entenderam? Esse automatismo cardíaco, entenderam esse princípio básico? Beleza. Beleza. Beleza, gente. Então tá ótimo. Semana que vem a gente volta com o tema de pressão arterial. Então é bom até dar uma lida antes, sempre aproveita melhor. Tá bom? A gente vai precisar desses conceitos. Então guardem bastante, estudem, revejam a aula. Tá bom? Vamos torcer para a conexão estar um pouco melhor semana que vem. Tá bom, gente? Bom descanso. Boa noite a todos. Vai ficar disponível. Só me cobra. Se não esqueço. Tá bom? Por nada, Giovana. Tchau, tchau. Boa noite. Professor, acho que ele já saiu. Era só uma curiosidade.